Olá galera, eu sou o professor Washington e hoje nós vamos fazer uma aula de revisão sobre o assunto que nós estamos estudando dentro da disciplina de Química Orgânica, legal? Introdução à Química Orgânica, é o início, e esse início é muito importante para que ao longo do ano a gente não tenha dificuldade para discutir e entender os outros novos assuntos de Química Orgânica, legal? Mas antes da gente começar a nossa revisão, duas coisas importantes. Observe que nessa primeira lâmina que eu estou colocando aqui para vocês, da importância que é o estudo de química orgânica na natureza, né? No nosso dia a dia. Ela está presente, deixa eu pegar aqui o pincel. Ela está presente na indústria dos cosméticos, ela está presente na indústria dos combustíveis, ela está presente na indústria das bebidas alcoólicas, nos fármacos, nos remédios, nos alimentos. Então é uma química muito presente no nosso dia a dia. Tá aí a importância dela. E a segunda coisa que eu queria falar para vocês é um convite bem carinhoso. Antes da gente começar o nosso debate de revisão, vão lá nas redes sociais do professor Washington, se inscrevam no YouTube, no Instagram, no Face, deixe seus comentários, porque isso cria uma interatividade muito agradável entre a gente e a gente entrega para você mais conteúdo significativo, preparando você para o Enem. Legal? Então vamos começar. Nós vamos começar com o histórico, né? Como foi que surgiu essa expressão química orgânica na natureza. Então, a primeira expressão que nós temos é o histórico de Bergman. Bergman, século XVIII, 1777, ele dividiu a química em duas partes, né, distintas, duas partes diferentes. Uma que ele chamou de química inorgânica e a outra que ele chamou de química orgânica. A química inorgânica era aquela química que estudava os compostos extraídos do reino mineral. Por quê? Porque não tinha vida. E química orgânica era aquela química que estudava os compostos extraídos dos reinos animal e vegetal. Por quê? Porque tinham vida. Então ele dividiu a química, ele introduziu o conceito de química orgânica a partir da existência e da não existência da vida. Se tivesse vida, estudava os compostos orgânicos. Se não tivesse vida, estudava os compostos inorgânicos. Essa foi a divisão feita por Bergman no século XVIII, 1777. Já Berzelius, né, ele não foi contrário ao que Bergman falou, mas ele aprofundou e lançou duas teorias. Ele aprofundou a ideia de Bergman, ele lançou duas teorias. Uma teoria que ele chamava de vitalismo e a outra teoria que ele chamava de teoria da força vital. Explicando as duas, porque as duas andam casadas. O vitalismo ele construiu um grupo de apoiadores que discutiam de que jamais as substâncias orgânicas poderiam ser produzidas a partir de substâncias inorgânicas. O que é que ele quis dizer com isso? Que jamais a gente ia produzir um composto orgânico a partir de um ser não vivo. Os seres não vivos não tinham condição de produzir substâncias orgânicas. Isso era o vitalismo. E para confirmar o vitalismo, ele lançou a teoria da força vital, dizendo o seguinte: as substâncias orgânicas somente podem ser produzidas a partir dos seres vivos, pois os seres vivos têm uma força interior capaz de gerar outra vida, chamada de força vital. Então tá aí. O que Berzelius fez foi aprofundar um pensamento que foi construído a partir do século XVIII, porque 1807 já é século XIX. Ele aprofundou a ideia da divisão de Bergman e aí lançou essas duas teorias para a humanidade. Em seguida, nós temos Wöhler. Wöhler era um discípulo de Berzelius e ele construiu um evento que mudou permanentemente e caracterizou o novo conceito de química orgânica. O que foi que Wöhler fez, né? Ele sintetizou a ureia. Tá vendo? É que eu estou passando o cursor aqui, ó. Sintetizou a ureia. E quem é a ureia? Vamos conhecer um pouco dessa história. O que foi que Wöhler fez? Ele pegou esse sal, ó, cianato de amônio, NH4OCN. Esse sal é encontrado no reino mineral. Então, se ele é encontrado no reino mineral, ele não tem vida. Se ele não tem vida, ele não pode, segundo Bergman e segundo Berzelius, ele não pode produzir uma substância orgânica. Mas aí, Wöhler, no laboratório, aqueceu esse sal e produziu essa substância. Quem é essa substância? É a ureia. Hoje nós sabemos que a ureia é um adubo. Encontrar um adubo que a gente coloca nas plantas para fazer as plantas crescerem.
Ora, mas também a ureia está presente na urina dos seres vivos. Se está presente na urina dos seres vivos, é porque a ureia ela é estudada dentro da química orgânica. Então, Wöhler, ele quebrou o paradigma de Berzelius e quebrou o paradigma de Bergman, dizendo o seguinte: as substâncias orgânicas não são aquelas necessariamente encontradas nos seres vivos. Substância orgânica tem uma outra característica. E qual é essa outra característica, né? Preste atenção que você está vendo aqui no centro dessa figura aqui da ureia, o carbono. Então, é ele o responsável, é esse elemento o responsável pela química orgânica que nós estudamos até hoje. Quem disse isso? Kekulé, um dos maiores professores de química da humanidade. Ele introduziu o novo conceito de química orgânica, que é esse que nós estudamos agora no século XXI, né? Em 2021, século XXI, nós estamos estudando a química orgânica com esse conceito que foi criado no século XIX, 1858, isso é século XIX. E qual é, Washington, o conceito de química orgânica? Parte da química que estuda todos os compostos que têm carbono. Ou seja, tudo que for química orgânica tem que ter carbono. Legal? Toda química orgânica que nós vamos estudar até o final do ano, ela tem química orgânica. A química orgânica que você vai estudar durante toda a sua vida, no processo de formatura, eu não sei qual é a faculdade que você vai fazer, mas se você for estudar, for fazer uma faculdade, for ser profissional, que tenha química como disciplina, se for estudar química orgânica, é a química que estuda os compostos do carbono. Legal? Então vamos conhecer um pouco desse carbono. Mas antes da gente conhecer o carbono, não se esqueça disso. Essa lâmina aqui é para você ficar atento. Todos os compostos orgânicos apresentam carbono, tá vendo? Esse composto aqui é orgânico, é o etano, tem carbono. Esse composto aqui é o butano, gás butano, tem carbono. Esse composto aqui é um álcool, pentanol, tem carbono. Mas nem tudo que tem carbono pode ser chamado de química orgânica. Observe que isso aqui é um sal, carbonato de cálcio, tem carbono, mas não é orgânico. Ele é estudado dentro da química inorgânica. CO2, que é o dióxido de carbono, que é o gás que a gente coloca para fora na respiração, ele tem carbono, mas ele não é orgânico. Ele é estudado dentro da química inorgânica, é um óxido. E o HCN, que é encontrado nas macaxeiras, é um ácido, ele é venenoso, né? Mas por que a gente come macaxeira? Porque quando você aquece a macaxeira, ou você frita, ou você cozinha, como a concentração dele é muito pequena na macaxeira, ele vai embora, ele se evapora. Observe que ele tem carbono, mas ele não é orgânico, legal? Ele é estudado dentro da química inorgânica nos ácidos. Então, essa é a lâmina para você prestar atenção. Vamos lá. Elementos organógenos. Agora começou mesmo a nossa revisão. Elementos organógenos são aqueles elementos que formam os compostos orgânicos. Você vai ver que a grande maioria dos compostos orgânicos apresentam C, H, O, N. Na grande maioria mesmo, ou seja, quase que 98% é C e H. Você vai encontrar muito C, muito H, muito O e muito N. Esses outros elementos, eles fazem parte, mas aparecem em menor quantidade. Eu já coloquei a quantidade de ligações que eles fazem. Toda vida que o carbono aparecer, quantas ligações ele faz? 4. O hidrogênio faz uma ligação, o oxigênio faz 2 ligações, o N faz 3 ligações, que é o nitrogênio, o fósforo, eu repeti aqui, o fósforo faz 3 ligações, o N, que é do mesmo grupo do fósforo, faz 3 ligações, o enxofre, que é o S, faz 2 ligações, o cloro faz uma ligação, o flúor faz uma ligação, o iodo faz uma ligação e o bromo faz uma ligação. Isso aqui é para você ficar atento. Você vai aprendendo isso devagar, legal? Postulados de Kekulé. Eu falei muito disso nas aulas que a gente viu ao vivo lá, quando vocês estavam presentes, o pessoal dos terceiros anos das escolas Lauro Rebouças, Colégio Diocesano, Cursinho Orbital, Limoveste, né? Então, a gente falou muito disso. Ó. Postulados de Kekulé. O carbono, primeiro postulado, o carbono ele é tetravalente. O que quer dizer isso? O aluno, na primeira aula, o aluno aprendendo isso já é bastante, né? Já é uma coisa muito bacana. Tetravalente o carbono é capaz de realizar 4 ligações. Ele não faz uma, não faz 2, não faz 3, não faz 5, não faz 7, não faz infinitas ligações. Ele só faz 4.
Legal? Então é importante que o aluno compreenda isso. Aonde ele estiver vendo carbono, quantas ligações ele é capaz de fazer? 4 ligações. Por isso que ele é tetravalente. Primeiro postulado. Segundo postulado, as 4 ligações simples que o carbono tem são iguais. Elas têm a mesma identidade, elas são equivalentes. Você vai ver isso durante a aula. E o terceiro postulado, o carbono é capaz de formar cadeias carbônicas. Na hora que você liga um carbono com outro, você forma uma nova cadeia, você forma um novo composto. Isso é muito bacana. Então, esses 3 postulados, a gente estuda até hoje, são os postulados. O que é postulado, professor? É como se fosse uma teoria. É uma teoria criada por Kekulé, esse grande professor de química. Então, fique atento a esses 3 postulados. Daí, eu fiz apenas eu repeti, não é, para você entender melhor. O primeiro postulado, o carbono é tetravalente. Observe, ó, que o carbono está aqui no meio, tem 4 traços ao redor. Observe que aqui tem 2 carbonos. Se você contar esse, tem 4 traços ao redor. Se você contar esse, tem 4 traços ao redor. Estou chamando estou chamando de ligação traço, né? Que é a mesma coisa para você entender. Legal? Traço e ligação tem o mesmo sinônimo. Observe que aqui tem 2 carbonos. Isso daqui, se você contar, tem 4 ligações ao redor. Esse outro tem 4 ligações ao redor. Daqui é só para dizer que aonde o carbono aparecer, ele tem que fazer quantas ligações? 4. Então, o carbono é tetravalente. Olha o segundo postulado. Observe que eu estou mudando de posição o Cl. Se eu estou mudando de posição o Cl, então deveria ser 4 compostos diferentes, mas não são. Todas os 4 compostos que você está vendo representam a mesma coisa. Então, significa dizer que as ligações, as 4 ligações de carbonos, elas são equivalentes, elas são iguais, elas têm a mesma intensidade, então não muda. E por último, o terceiro postulado, o carbono forma cadeias carbônicas. Observe que aqui só tem 1, aqui tem 2, eu liguei um com o outro, aqui já tem 4. Então, eu posso fazer isso? Pode, sempre fazendo isso, utilizando o critério da tetravalência, ou seja, o carbono tem 4 ligações, então isso está tudo ok. Cada vez que você coloca um carbono, você aumenta a cadeia e você modifica toda a estrutura da cadeia, legal? Isso é encadeamento, isso é cadeia carbônica, isso é muito bacana. Vamos lá. O carbono forma múltiplas ligações. Pode formar ligações simples, pode formar ligações duplas e pode formar ligações triplas. O que é que eu chamo de simples? Observe que você está vendo essas ligações isoladas, né? Essas duas aqui, ó, são ligações isoladas. Essa daqui são ligações isoladas. Toda ligação isolada que você estiver vendo numa cadeia carbônica, você vai chamar de simples. Legal? Toda ligação isolada que você vê solta, né, numa cadeia carbônica, você vai chamar de simples ou sigma. Você vai ver mais na frente. Simples ou sigma. Quando você tiver uma igualdade como essa, você vai chamar de dupla. Então, aqui é uma dupla, aqui são 2 duplas, tá vendo? Ó, 2 duplas. E quando tiver assim, você vai chamar de tripla. Então, essas são as 4 formas como o carbono vai se ligar. Não existe outra maneira dele se ligar. Ele só se liga dessa forma aí, ele só se liga desse jeito. 4 maneiras diferentes dele se ligar. Ou 4 ligações simples, ou uma dupla e 2 simples, ou uma tripla e uma simples, ou 2 duplas. Beleza? Fique atento, legal? Agora vem aquilo que é mais prático, é aquilo que vai ser cobrado para você, é aquilo que eu vou perguntar, é aquilo que as avaliações vão perguntar. Observe, quando a ligação estiver sozinha, isolada, quando tiver apenas um tracinho, você vai chamar isso de simples ou sigma. Tá vendo? Ó? Tracinho isolado, você vai chamar de simples ou sigma. Se tiver dupla, não são 2 tracinhos? Um tracinho você vai chamar de sigma e o outro tracinho você vai chamar de pi. Não importa que seja de cima ou de baixo. Um vai ser sempre sigma e o outro vai ser sempre pi. Quando tiver 3 tracinhos, você vai chamar de ligação tripla. Observe que na ligação tripla tem 3 tracinhos, 3 ligações. 2 tracinhos você vai chamar de pi, você está vendo? 2 tracinhos você vai chamar de pi e um você vai chamar de sigma. Fique atento a isso, porque isso, se a gente não estiver prestando bem atenção, a gente acaba errando lá na hora de fazer a atividade. Então, presta atenção, dá uma pausa aí no vídeo quando você estiver vendo o vídeo, refaz, né? Refaz esse conceito que é para você aprender bem direitinho. Prosseguindo, classificação dos carbonos. Nós vamos estudar carbono primário, carbono secundário, carbono terciário e carbono quaternário. Então vamos começar pelo carbono primário. O que é um carbono primário? É o carbono que se liga diretamente a outro carbono. Então observe, ó, que esse carbono aqui ele não está ligado a nada. Ele já parece primário. Ó.
ele está ligado ao hidrogênio, está ligado a outro hidrogênio, está ligado a outro hidrogênio, está ligado ao Cl. Quando eu falei não está ligado a nada, não está ligado a outro carbono. Então, toda vida que aparecer um carbono sozinho ou ligado a qualquer outra coisa que não seja carbono, você pode dizer que ele é primário. Mas dá uma olhadinha nesse, ó, que eu estou colocando o cursor. Esse carbono aqui, ele está ligado com esse da direita. Então, esse carbono aqui ele é primário e esse da direita está ligado com esse da esquerda. Então, esses dois carbonos só se ligam a um carbono. Esse da direita só se liga da esquerda e esse da esquerda só se liga da direita. Então, esses carbonos são primários. Então, como é que você aprende? Carbono primário é aquele que se liga a um carbono. Carbono secundário se liga a dois. Você está vendo isso aqui, ó? Esse carbono aqui do meio, ele é secundário. Por quê? Porque ele se liga com esse que está à direita e se liga com esse que está à esquerda. O óxido só tem um carbono secundário aqui, só, porque esse daqui é primário e esse daqui é primário. Esse do meio que tem a seta, ele é secundário. Então, carbono secundário é aquele carbono que se liga a dois carbonos. Prosseguindo. Olha o carbono terciário. Carbono terciário é aquele que se liga a três carbonos. Observe que esse carbono que tem a seta está se ligando com esse carbono de cima, está se ligando com esse carbono que está à direita e está se ligando com esse carbono que está aqui embaixo. Então, esse carbono que tem a seta, ele é chamado de carbono terciário. E o que é um carbono quaternário? É um carbono que se liga a quatro carbonos. Está vendo como é fácil? Então, presta atenção. Carbono primário se liga a um carbono, carbono secundário se liga a dois carbonos, carbono terciário se liga a três carbonos e carbono quaternário se liga a quatro carbonos. Se liga, viu? Tá aqui os exemplos, ó. Observe que aquilo que está de vermelho são carbonos primários, né? Ó, esse. O que está aqui de laranja, amarelado, eles são os carbonos secundários, ó. Esse daqui, esse. Aí você pega o conceito e analisa. O que está de azul é carbono terciário, ó. Então esse daqui é terciário e esse daqui é terciário. E quaternário é o que está de lilás, roxo, né? Então esse daqui é o quaternário. Tá vendo como é fácil? Fique atento, preste atenção ao conceito e você não vai errar nenhuma vez. Hibridização de orbitais. O que é hibridização? Eu peguei esse conceito lá na biologia. Hibridizar é você cruzar orbitais. E o que é orbital? Orbital, quando a gente está estudando o primeiro ano científico, a professora começa um assunto lá no primeiro ano científico, a professora ou o professor, que é aquela distribuição eletrônicas, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Orbitais são aquelas letrinhas, né? Que são espectro de energia. Né, que na química são regiões do espaço onde a gente encontra o elétron, onde há maior probabilidade de encontrar o elétron. Então, o orbital é um eixo onde eu vou trabalhar uma espécie de cruzamento, né, de fusão entre esses eixos. Então, hibridização de orbitais é muito bacana. É por isso que a gente tem uma infinidade de compostos orgânicos diferentes, porque às vezes eles não conseguem se ligar normalmente, então eles se ligam através de hibridização. Legal? Então vamos lá. Quais são as hibridizações que nós conhecemos no carbono? Nós conhecemos três hibridizações. Nós conhecemos a hibridização sp, é um orbital s e três orbitais p. Nós conhecemos a hibridização sp2, é um orbital s e dois orbitais p. Nós conhecemos a hibridização sp, que é um orbital s e um orbital p. Aí ela se divide em duas. Presta atenção nessa terceira coluna, como é que você vai responder, como é que você vai dar a resposta de uma atividade. Você vai olhar para a terceira coluna e combinar com a primeira. Você só vai responder se o carbono faz hibridização sp3 se ele tiver assim. Se ele fizer 4 ligações simples, você vai dizer que a hibridização dele, a forma como ele se liga, é sp3. Se ele fizer isso daqui, ó, uma ligação dupla e 2 simples, você vai dizer que a hibridização dele é sp2. E se ele fizer 2 duplas, ou uma tripla e uma simples, ó, 2 duplas, ou uma tripla e uma simples, você vai dizer que a hibridização é sp. Legal? Então, não fique muito preocupado com esse assunto, porque quando ele aparecer na atividade, você vai ver que é bem legal. A gente já fez isso nas aulas ao vivo, mas aqui eu estou fazendo essa revisão para você dar uma olhada. Quando é que você vai responder sp3? Repetindo, porque é importante essa repetição para criar um argumento cognitivo, né, de aprendizagem aí na tua cabeça. Quando é que você vai responder sp3? Quando o carbono fizer 4 ligações simples. Quando é que você vai responder sp2? Quando o carbono fizer uma dupla e 2 simples, né?
Fazendo uma dupla, você já diz sp2. Agora, se ele fizer duas duplas, você vai dizer sp. Se ele fizer uma tripla, você vai dizer sp também. Isso daqui são os ângulos que acontece a hibridização. Ó. Na hibridização sp3 é 109 graus 28 minutos. Na hibridização sp2 é 120. E na hibridização sp é 180. Isso aqui é o ângulo. Esse ângulo aqui, ó, entre um traço e outro, 109 graus 28 minutos. Entre um traço aqui e outro, 120 graus. Entre um traço aqui e outro, 180 graus. Beleza? E o que é tetraédrica? É o nome da geometria sp3. Trigonal é o nome da geometria sp2. E linear é o nome da geometria sp. Então fique atento a essa tabelinha. Sempre que possível, relembre, né? Volte para esse vídeo, dê uma olhadinha para que você não possa mais errar. Atividade, né? Para a gente compreender tudo isso que a gente falou. Observe. Analise a cadeia do composto abaixo e marque a alternativa correta com relação à classificação dos carbonos. Se é primário, secundário, terciário, quaternário. Então vamos lá. Observe o composto, né? Ó, eu não vou nem para as alternativas agora não. O composto 1, esse carbono 1 só se liga a esse carbono aqui do meio, então ele é primário. O 1 é primário. O 2 se liga a esse carbono de cima, a esse do lado, a esse embaixo e esse daqui que está aqui. Então o 2 é quaternário. O 3 só se liga a esse de cima e esse aqui embaixo. Se liga a esse daqui de cima e esse aqui embaixo. Aqui tem um carbono. Porque lembra que a gente disse que todo encontro de traço que não tenha nada, você coloca um C. Então aqui tem um C. Esse carbono 4, ele se liga com o carbono de cima, com o carbono 3 e com esse carbono aqui. Então ele é terciário. Então, ó, o 1 é primário, o 2 é quaternário, o 3 é secundário e o 4 é terciário. Então ele diz, ó, os carbonos 1, 2 e 4 são primários? Não. Você já viu aqui que não é. O carbono 3 se classifica como secundário? Vamos lá. Lembra que há pouco eu disse que esse carbono aqui ele se ligava com esse de cima e se ligava com esse do lado? Então o carbono 3 é secundário. Então a resposta dessa questão que já está em negrito, ela é a resposta do item B. Beleza? Não é difícil, né? Vamos agora para a atividade 2. Observe a cadeia. Ó. Aonde tiver encontro de traço, que você não estiver vendo nada, você vai botar um C. Então aqui tem C, ó. C nesse ponto, nesse outro, nesse outro, nesse outro, aqui também e aqui também. Então tem um montão de C. O gosto amargo característico da cerveja deve-se ao composto miceno, proveniente das folhas de lúpulo, adicionado à bebida durante a fabricação. A fórmula estrutural do miceno apresenta. Aí vamos ver o que é que apresenta na fórmula. Vamos lá. Item A, um carbono terciário. Esse é terciário. E esse também. Mas ele disse que era só um. Não é só um, são 2 terciários. Então está errado o item A. Letra B, 5 carbonos primários. Ó. Esse é primário 1, esse é primário 2, esse é primário 3 e esse é primário 4. Só apresenta 4. Ele disse 5. Então está errado a letra B. Letra C, 4 carbonos secundários. Vamos ver. Ó. Esse daqui que eu estou colocando o cursor é secundário. Esse também é secundário. Esse também é secundário. E esse também é secundário. Então vamos contar. Ó. 1, 2, 3, 4. Então só existe 4 carbonos secundários. Então a resposta correta é a letra C. Por que a D está errada? Porque ele disse que existem 6 ligações π. E aonde é que estão essas ligações π? Isso aqui não é a dupla? Toda vida que tiver dupla, um traço é π. Então, uma π, 2 π, 3 π. Ele disse que existia quanto? 6. Então, errou o item. Letra D. 3 carbonos com hibridização sp. Olha, gente, para ter hibridização sp é necessário que tenha 2 duplas no mesmo carbono ou uma tripla. Esse carbono só faz uma dupla, esse carbono só faz uma dupla, esse carbono só faz uma dupla e esse carbono só faz uma dupla. Esse só faz uma dupla e esse só faz uma dupla. Então, não existe nenhum carbono que faz 2 duplas, nenhuma tripla. Então, o item E está errado. Percebeu? Vamos para a terceira atividade. Observe o composto a seguir e assinale a alternativa correspondente ao número de carbonos primários nesta mesma cadeia, nesta cadeia. Então, veja que é uma cadeia que tem vários carbonos e ele quer saber o número de carbonos primários. O que é um carbono primário? É o carbono que se liga a um carbono. Então, esse é primário, porque só se liga a esse do meio. Esse é primário, porque só se liga a esse do meio. Esse é primário, porque só se liga a esse do meio. E esse é primário, porque só se liga a esse do meio. Então, são 4. Percebeu como é fácil? Você não vai errar de jeito nenhum estudando Química Orgânica com o professor Washington. Vamos para frente. Atividade 4. A combustão espontânea ou muito rápida, chamada detonação,
reduz a eficiência e aumenta o desgaste do motor. Ao isooctano é atribuído o índice de octana 100, por causa de sua baixa tendência de detonar. O isooctano apresenta em sua fórmula estrutural, está aqui o isooctano. Isooctano, são 8 carbonos, observe que tem 8 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem 8 carbonos. Aí o que é que ele quer? O isooctano apresenta um carbono quaternário 5 primário, vamos contar os primários. Esse é primário, que só se liga a esse do meio, esse é primário, que só se liga a esse do meio, esse é primário, que se liga a esse daqui, esse é primário, que se liga a esse, e esse é primário, que se liga a esse. Então, existe 5 primários, né? Beleza? 5 primários. Agora vamos ver se tem quaternário. Esse daqui é o único quaternário que tem. Então, a resposta A é verdadeira. Por que a B e a C, a D e a E são erradas? Porque não condiz com as respostas que tem o composto baseado que o item correto é o item A. Quinta questão, observe que a D é bem maior, mas não tem muita dificuldade, né? Facilita. Então ele quer que você diga quantos carbonos primários você tem, quantos carbonos secundários você tem, quantos carbonos terciários você tem. Então vamos contar primeiro os primários. 1 primário, 2 primário, 3 primário, 4 primário, 5 primário, 6 primário. Existem 6 primários. Então é por isso que começa aqui, a alternativa correta começa com 6. Vamos ver os secundários. 1 secundário, 2 secundário, 3 secundário, 4 secundário, 5 secundário, 6 secundário. Então existem 6 carbonos secundários. Por isso que tem aqui 6. Terciário. Esse é terciário 1, esse é terciário 2, esse é terciário 3 e esse é terciário 4. Então por isso que a resposta é a letra D. Percebeu como é legal? Para frente. 6. Essa questão caiu no Enem, viu? Observe que a resposta ela vai ser dada pela figura, que você está observando que é uma figura plana, e pelo texto que ele dá quando ele fala em folha planar. Tudo que for planar tem a ver com trigonal plana. E trigonal plana é aquela geometria que nós vimos há pouco tempo, chamada SP2. Então, quando ele diz assim, o grafeno, que é o grafite, né, uma forma allotrópica do carbono, alotropia é porque tem alguns elementos que conseguem produzir várias substâncias simples, né? A forma allotrópica do carbono, constituído por uma folha planar, arranjo bidimensional, né? De átomos de carbono compactados, né? Presos, todos eles presos uns aos outros, e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, na forma que é hexagonal, 6 lados, percebeu? Conforme a figura. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridização. Pronto, a resposta é pela figura, porque é uma figura plana, né? Ela é bidimensional, então ela é plana, e ela é planar porque ele afirma aqui. Quem é que é planar? Trigonal plana. Que hibridização é essa? SP2, geometria trigonal plana. Legal? Essa questão caiu no Enem, é uma questão fácil, bastava que o aluno tivesse recordado do conceito que o professor falou na sala de aula e da aprendizagem que ele fez resolvendo as atividades. Questão 7. Considere a fórmula estrutural abaixo, são feitas as seguintes afirmativas. Observe que os carbonos estão todos numerados e ele vai afirmando. O átomo de carbono 5, que é esse daqui, apresenta 4 ligações sigmas, uma que você está vendo e 3 com H. Cada H que você está vendo faz uma ligação sigma. A gente já falou isso nas aulas que a gente viu. Cada hidrogênio faz uma ligação sigma, que só faz uma ligação. Então, uma aqui com 3 dos hidrogênios, 4. Então, o 1 está correto. 2. O átomo de carbono 3, está aqui, o átomo de carbono 3, faz 3 ligações sigmas e uma pi. Vamos ver, O hidrogênio não é uma sigma? É, uma. Essa daqui que você está vendo, 2. Isso aqui não é uma dupla? Toda vida que tiver dupla, um traço não é sigma? Então, 1 sigma, um hidrogênio, 2 sigma, e essa ligação aqui, 3 sigmas. Então, 3 ligações sigmas. Como na dupla também tem uma pi, então são 3 sigmas e uma pi. Então, a 2 também é correto. 3. O átomo de carbono 2 forma 3 ligações π e uma sigma. Vamos ver. Carbono 2. 3 ligações π. Vamos lá. Isso aqui é uma tripla, né? Se é uma tripla, tem 2 π. E não existe outra π. Só tem 2 π aqui no carbono 2. E ele disse que tinha quantas ligações π? 3. Então o item 3 está errado. Vamos para o 4.
O total de ligação π na estrutura é igual a 3. Ó. Aqui tem 2 e aqui tem 1. Ele está falando no composto todo. Ó. No composto todo tem quantas ligações π? Tem 2 aqui e 1 aqui. Então são 3. Então o 4 está correto. É por isso que a resposta correta é a letra C. Beleza? Vamos para frente. Atividade 8. Dada a estrutura do pentino 2, nós vamos aprender isso lá no mês de abril, maio. Quantos átomos de carbono sp existem? Vamos lembrar o que é sp. Toda vida eu preciso estar lembrando disso, gente. Eu, enquanto aluno, eu, enquanto professor. O que é uma hibridização sp? É aquela que faz 2 duplas e uma tripla. Então, ó, aqui não tem 2 duplas, aqui não tem 2 duplas, mas aqui tem tripla, aqui não tem 2 duplas. Então, você vai olhar para esses 2 carbonos. Ó. Você viu qual foi a pergunta que ele fez? Quantos átomos de carbono faz sp? Para fazer sp, ou faz 2 duplas ou faz uma tripla. Como não tem 2 duplas, tem uma tripla. Então, esse carbono faz uma tripla e esse também faz uma tripla. Então, quantos carbonos fazem hibridização sp? 2. Tá vendo como é fácil? Estudar com o professor Washington, química aplicada, você não erra e passa sempre nos concursos que você vai fazer do vestibular. Atividade 9. Dada a fórmula estrutural do 3-metilbutino 1, você vai aprender a fazer isso também. Quantas ligações sigmas existem na estrutura? Aqui eu vou te ajudar, ó, e é uma dica muito importante. Toda vida que você olhar para um composto e tiver hidrogênio, cada hidrogênio é uma ligação sigma. Grava isso, anota isso aí. Ó. Cada hidrogênio que você está vendo é uma ligação sigma. Então aqui, ó, 3 ligações sigmas, com mais 3 ligações sigma dá 6, com mais uma ligação sigma dá 7, com mais uma ligação sigma dá 8. Ó. 3, 6, 7, 8. Eu não estou vendo 8 hidrogênio? Então são 8 ligações sigma. Só tem 8, ó? Não. Aí você vai contar agora as que você está vendo. Ó. 9, 10, 11, 12. Aqui tem uma. Não tem uma tripla ligação? Toda vida que tiver uma tripla ligação, uma não é sigma? Então, ó, 13. Vamos contar agora tudinho com calma. 3, com 3, 6, com 1, 7, com 1, 8. 9, 10, 11, 12 e 1 aqui, 13. Resposta D. Beleza? É show, é show, é show. E última, atividade 10. A partir da estrutura do composto abaixo, podemos afirmar, olha como o composto é grande, mas ele quer que você trabalhe os carbonos 3 e 4, 1 e 2 e o 5. Então, vamos lá. Os carbonos 1 e 2 apresentam hibridização sp3. Vamos lá, 1 e 2. Tem dupla ligação? Tem, então jamais pode ter sp3. Se tiver tripla ligação, jamais pode ter sp3. Só tem sp3 quando não tiver dupla e não tiver tripla. Então a A está errada. Letra B. Os carbonos 3 e 4 apresentam hibridização sp2? 3 e 4, isso aqui, ó. sp2 tem que ter uma dupla. Aqui tem tripla. Então não existe hibridização sp2 entre o 3 e o 4. Letra C. O carbono 5 apresenta hibridização sp? Olhe para o 5. Tem dupla? Não. Tem tripla? Não. Então, jamais pode ser sp. Só é sp se tiver 2 duplas ou uma tripla. Então, a C está errada. Letra D. Os carbonos 1 e 2 apresentam 2 ligações π entre si. Vamos ver. 1 e 2. Tem uma dupla ligação. Lembra que eu falei que toda vida que tiver dupla ligação, um traço é π? Então, só existe uma π. Ele disse que apresentavam quantas? 2. Está errada a letra D. Sobrou a letra E. Os carbonos 3 e 4. Está aqui eles. Apresenta hibridização sp? Sim. Por quê? Porque faz tripla ligação. Então a resposta correta é o item E. Percebeu como é fácil? E aí, galera, ó, muito cuidado, vamos estudar sempre com muita atenção para o Enem. É importante, né, que a gente não perca o foco, vá anotando tudo que a gente for falando nas aulas ao vivo, nas aulas gravadas, revise esse vídeo quantas vezes você quiser para você aprender cada vez mais. Legal? Um abraço fraterno. Professor Washington, viu? Até o Enem 2021. Nós não vamos largar a mão. Vão lá nas redes sociais do professor Washington e acesse o Instagram, o Face e coloque seus comentários para a gente entregar para você sempre conteúdo maravilhoso para você se preparar bem para o Enem. Valeu, galera. Um abraço.